mesmo não florescendo a figueira, e não havendo frutos na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Abacuque 3, 17 a 19. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu vou mandar um vídeo aqui bem rapidinho, tá? Eu tô indo pro trabalho, mas me deu uma vontade de comentar algo com vocês. Bom, eu converso com algumas mulheres, né, assim, do meu ciclo de amizades mesmo. Eu não tenho grupo, mas eu conheço e tenho contato com várias mulheres que estão nesse processo, né, de separação e tudo. E, assim, mulheres e homens. E o que eu percebo ainda muito entre nós, né, eu me incluo até nisso, porque também é uma luta constante, que a gente coloca muito a nossa carne em evidência. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós ainda estamos com os olhos no casamento, com os olhos no que o marido faz. A nossa paz, ela ainda depende das circunstâncias, né? Quando acontece alguma coisa, nós perdemos o nosso equilíbrio, nós perdemos nossa paz. Quando o marido faz alguma coisa, quando você descobre alguma coisa da esposa. Então a nossa paz, ela ainda gira muito em torno dos cônjuges, né? Aí se o cônjuge vem, diz que quer voltar, você fica super feliz. Se o cônjuge não vem no dia que combinou, você já fica triste, já vai querer desistir. Ou se você tem uma longa jornada também, de anos e anos e anos e anos, você entra nesse mesmo processo, você olha, nada acontece. Então, se nada acontece, é porque eu provavelmente estou fazendo alguma coisa errada. E se a gente fosse parar para pensar, né? Eu, na verdade, vou falar um pouco sobre o tempo no outro áudio, mas se a gente parasse para pensar em nos pais da fé mesmo, né? Se a gente parasse para pensar na promessa que Abraão teve que aguardar, ele não sabia o tempo que ia levar. Deus não disse o tempo, ele disse apenas que daria um filho a ele. Ele não disse quanto tempo levaria. E se eu não me engano, demorou 20 anos, né? Para que essa promessa fosse cumprida. Agora sim, quando a gente já sabe o final da história, né, gente? Pra gente é muito fácil. Quando a gente sabe o final da história de José, por exemplo, é muito fácil a gente até pensar na espera de José. Mas se você for parar para pensar, acho que José deve ter se perguntado muitas vezes: eu não estou fazendo a coisa certa, não é possível, porque eu só recebo lapada. Eu fui vendido, eu era o filho predileto, eu fui primeiro ameaçado de morte por quem deveria me defender, que é a minha família, meus irmãos. Depois eu fui vendido como escravo, depois eu fui traído, né? Fui colocado numa prisão injustamente, fui traído pelas pessoas que eu ajudei dentro da prisão. Então, imaginem o sofrimento que ele passou, sabe? E a gente se colocando no lugar dele, a gente consegue entender o que Deus está fazendo conosco, vislumbrando essas histórias, né? Então, Deus tinha uma grande história para a vida de José. Por isso que ele permitiu tudo aquilo. E aqueles anos, se eu não me engano foi 13 ou 16, por aí, todos esses anos, essa espera, essa vontade de desistir, de estar ao lado de Deus. Porque assim, José não tinha o que desistir, ele estava lutando pelo quê? Ele não estava lutando para nada, a não ser para permanecer nos caminhos do Senhor. Essa era a luta de José, para não se desviar de Deus, os seus olhos de Deus. Então a luta dele era essa. E o que pode ter sustentado José no meio de todo esse caos? A certeza que ele estava fazendo a vontade de Deus. E ele aceitou essa vontade mesmo sem saber onde aquilo tudo o levaria. Porque ele poderia muito bem nunca ter recebido nada, ter morrido naquela prisão. Mesmo assim, Deus o honraria. Mesmo assim, a história dele seria lembrada como um homem que perseverou
pela vontade do Senhor na vida dele. E eu tô falando tudo isso, gente, porque é muito fácil a gente olhar para as nossas situações e desanimar, muito fácil. Se alguém desvia o olho do Senhor e olha o que está acontecendo, é inevitável você querer desistir, é inevitável. Não teve um ser humano que não tenha desistido 10 milhões de vezes nesse processo, certo? E então assim, como que a gente permanece, mesmo a gente querendo desistir tantas vezes, né? O que tem nos feito, gente, permanecer é nós militarmos contra a nossa carne. Contra a nossa carne. Tudo que nós estivermos desenvolvendo para a nossa vida espiritual, ela sempre estará em constante luta com a nossa carne, com o nosso pecado, com o que nós somos aqui na Terra. E nós nunca vamos querer ler a Bíblia, nós nunca vamos querer seguir a Deus, nós nunca vamos querer. Agora, como o Senhor nos chamou para isso, Ele vai nos fortalecer para que a gente consiga perseverar nas coisas espirituais. E assim, quando a gente foca no que é carnal, aí nós estamos dando a velha brecha para o inimigo agir. E quando a gente dá essa brecha para o inimigo agir, ele está no campo de batalha dele. Quando você olha para o teu casamento, se derrama diante dele, espera por ele, se inquieta por ele, o marido vem, você fica em paz, o marido sai, você perde a paz. Você fica feliz quando ele demonstra sinais, você fica triste quando você vê que não tem saída. Quando você está olhando para a sua ação, você está na carne. E quando você está na carne, você está no campo que o inimigo vence. Então, o inimigo é perito em carne. Esse é o campo de batalha dele. Se você estiver no campo de batalha do inimigo, agindo com as armas dele, quais seriam elas? As velhas histórias, olhando para o casamento, pedindo para o marido voltar, tendo intimidade com o marido nesse sentido, achando que por isso ele vai voltar. Então, se você tiver com todas essas artimanhas, estratégias carnais, a tua derrota, ela é certa. Não é assim, quem sabe você perde. Não, você perde com certeza. Então, vamos continuar na nossa luta espiritual. E nós só vencemos olhando para Deus, buscando a Deus todos os dias. Para vencer a luta, essa luta, não, gente. Nós buscamos a Deus porque nós precisamos de Deus para tudo, inclusive para vencer as lutas espirituais. Mas nós precisamos de Deus para viver. Nós só respiramos porque o Senhor nos permite. Nós só acordamos todos os dias pela infinita misericórdia dele, que não nos consome, não nos fulmina pelo nosso pecado. Nós precisamos do Senhor, porque Ele merece o nosso louvor e a nossa adoração. E Ele é o nosso melhor guia nesse mundo tenebroso. Então, se eu perguntasse para vocês, certo? Vocês não precisam me responder, mas assim, se eu perguntasse para vocês hoje, vocês lutaram hoje com o quê? Quem hoje, de todo mundo que está me escutando, leu a palavra de manhã, pelo menos? Quem meditou nessa palavra durante o dia? Quem escutou alguma pregação ou leu alguma coisa que te faça crescer espiritualmente hoje? Quem teve esse desejo porque tem vontade de estar mais perto de Deus? Quem clamou pelo seu esposo hoje? Mas não estou perguntando sobre o casamento, sobre Deus abrir as vendas dos olhos para que ele volte para a família, mas quem chorou hoje na presença de Deus pela alma do seu marido, pela conversão e salvação do seu marido? Hoje, quem fez isso? Então você vai desistir de orar pelo seu marido porque tá difícil, tem muito tempo, na sua cabeça não tem mais jeito?
Então você vai entregar a alma do seu marido nas mãos de Satanás sem fazer nada? Não que você tenha algum poder sobre a salvação de alguém, mas o que Deus te chamou para fazer foi para clamar pela vida dele. E o Senhor teve misericórdia de nós. Então, por que Deus teve misericórdia de nós? Se na minha cabeça eu sou muito pior do que meu marido, por que Ele não se compadecerá do meu marido pelo meu clamor de um coração quebrantado e contrito? Então é isso, gente. Vocês querem coisas demais, vocês vislumbram tudo demais. Tudo o que vocês imaginam e pedem, se vocês pararem para pensar, é por causa do desejo egoísta de vocês. Vocês estão só, estão carentes, estão sozinhos, estão abandonados, estão humilhados, estão envergonhados, estão necessitados de atenção, de afago emocional. Você. Então, vamos jogar fora esse sentimento egoísta e comece a clamar pela alma perdida do seu esposo. Diante de Deus e diante das pessoas, essa deva ser o seu clamor e a sua petição. Fiquem com Deus.